Aqui estamos, na Terra, 66 milhões de anos atrás. Este é um dos períodos mais quentes da história do planeta. Ainda não existem calotas polares, tudo é verde e exuberante, e os dinossauros vagam pela Terra. Saurópodes gigantes mastigam tranquilamente plantas floridas e árvores, com seus filhotes do lado. Você precisa forçar o pescoço para ver a cabeça deles, que estão 5 andares acima da sua. Mas é aí que você vê outra coisa, um ponto brilhante no céu. Só pode ser uma estrela cadente. Faça um pedido. Espere, a estrela está crescendo, ficando mais brilhante. Mal sabem os répteis gigantes que hoje marca o começo de uma das maiores extinções em massa da história da Terra. 3/4 da vida no nosso planeta serão eliminados. E vamos nos esconder aqui e assistir. 5 segundos antes do impacto. O meteorito abre um buraco na nossa atmosfera, como se fosse uma agulha furando um balão. A onda supersônica de choque começa a se espalhar pelo globo. Dá para ouvi-la do outro lado do planeta. Esse monstro que está caindo na Terra é do tamanho do Monte Everest, com pelo menos 10 quilômetros de largura e pesando 460 trilhões de toneladas. O meteoro está se aproximando, quente e rápido. A 20 quilômetros por segundo, ele está indo diretamente para a península de Yucatán, que hoje pertence ao México. Com essa velocidade, o objeto poderia viajar de Los Angeles para Nova York em menos de 4 minutos. Impacto. Esse asteroide do tamanho de uma montanha bate na Terra. Se isso tivesse acontecido em outro lugar, a vida no planeta seria totalmente diferente hoje. A península de Yucatán, que estava praticamente toda debaixo d'água na época, foi apenas um entre 8 lugares existentes no mundo que deixaria uma pedra espacial gigante extinguir quase toda a vida do planeta. Ou seja, o asteroide só tinha 13% de chance de causar uma extinção em massa. Só que ele atingiu o lugar certo. Quanto azar, não é mesmo? No momento do impacto, acontece uma explosão que é 1 bilhão de vezes mais poderosa do que a erupção do maior dos vulcões. A luz é tão intensa que parece que outro sol surgiu na superfície do nosso planeta. O meteorito escava a crosta terrestre e explode em milhões de pedaços. Ainda dá para ver a cicatriz que ele deixou. A cratera de Chicxulub tem 150 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. Dá para colocar o estado norte-americano de Vermont lá dentro e 24 Burj Khalifas empilhados. Uma coisa que deixa uma cicatriz assim causa consequências globais. Com o impacto, a onda de choque se espalha por milhares de quilômetros na superfície. O ar derruba florestas em segundos. Tudo que está no raio da explosão é destruído. Nada sobrevive. Porém, isso foi apenas o começo. Pequenos fragmentos do meteorito, bem como partes da Terra que saíram do lugar por causa do buraco gigante que ele escavou, são lançados, chegando a lugares distantes como o Canadá. O céu se incendeia com um monte de bolas de fogo. E elas batem na superfície também. Os dinossauros que não estavam no raio de alcance da explosão correm, apavorados. Mas não há onde se esconder. As coisas só vão piorar a partir de agora. As ondas de choque percorrem o mar. O tsunami tem mais de 1,5 km quando atinge o litoral. As ondas continuam viajando, alcançando os cantos mais distantes do planeta. Mesmo depois de atravessar o Pacífico e subir para o Atlântico Norte, elas ainda têm 5 andares de altura e engolem tudo o que estiver no caminho. Além do fogo e dos tsunamis gigantes, a Terra treme por causa dos piores terremotos da história. E o planeta que era exuberante e cheio de vida, poucos minutos antes, agora virou uma cena de filme de terror. Mas isso é apenas a fase 1. 5 minutos após o impacto. Pedregulhos, poeira e cinzas sobem para a atmosfera. Eles se aquecem e derretem, se transformando em uma lava quente que começa a cair sobre o solo como se fosse uma chuva ardente. 10 horas após o impacto. O fogo continua destruindo tudo que está em seu caminho. Alguns dinossauros sobreviventes da América do Norte tentam fugir para territórios desconhecidos, mas se deparam com pântanos densos e não conseguem sair de lá. 1 mês após o impacto. 15 trilhões de toneladas, 2,5 milhões de vezes o peso da grande pirâmide de Gizé. Foi essa a quantidade de cinzas e fuligem lançada na atmosfera. A nuvem cobre o planeta inteiro e bloqueia o Sol, deixando a Terra em total escuridão.
As plantas sobreviventes não conseguem fazer fotossíntese. Os níveis de oxigênio caem. Qualquer animal que ainda esteja vivo acaba morrendo por falta de ar. No entanto, a pior consequência foi a extinção do fitoplâncton. A cadeia alimentar do oceano começa a entrar em colapso, como um castelo de cartas. Muitos animais marinhos perdem sua principal fonte de comida. Os animais terrestres que conseguiram sobreviver também não encontram nada para comer. Não há plantas para os herbívoros e, em breve, não haverá herbívoros para os carnívoros comerem. E para completar, tem a chuva ácida. O meteorito de Chicxulub atingiu um lugar onde existe muito enxofre. O calor do impacto vaporiza esse gás tóxico quase que instantaneamente. Ele se mistura ao ar da atmosfera e as chuvas ácidas caem sobre o planeta inteiro. Os mares se tornam tóxicos. E se algum ser vivo ainda conseguir sobreviver a tudo isso, terá a sua vida ceifada pelo frio. Com o Sol bloqueando, a bola de fogo em que nosso planeta se transformou começa a resfriar. O que restou depois? As plantas tiveram mais sorte que os animais. Sementes e pólen conseguiram sobreviver a todo esse tempo difícil. E a primeira a pintar o planeta carvão de verde são as samambaias. O vento carrega suas sementes, salpicando-as terra afora durante mais de 10 anos. Depois, vêm as palmeiras. As novas plantas produzem oxigênio e alimentam pequenos mamíferos. Dos répteis, só as tartarugas e antigos ancestrais de crocodilos conseguem sobreviver à temperatura e acidez das águas do planeta. Surpreendentemente, alguns dinossauros parecidos com pássaros resistem também. Outras espécies de pássaros evoluíram e estão por aí até hoje. Mas a parte triste é que todos os animais com mais de 25 quilos foram extintos. O reino animal levou muito tempo para se recuperar. Mamíferos maiores, como rinocerontes, começaram a surgir apenas 15 milhões de anos após o extermínio dos dinossauros. As baleias azuis, as maiores criaturas já vistas no planeta, maiores até que qualquer dinossauro, só surgiram pouco mais de 4 milhões de anos atrás. Será que os dinossauros tiveram alguma chance de lutar? Cientistas afirmam que se o meteorito tivesse atingido o fundo do mar, a história seria totalmente diferente. Sim, os maremotos seriam 10 vezes mais altos do que os que devastaram o planeta. Mesmo um gigante mega tsunami não seria capaz de destruir 75% das plantas e animais da Terra. O que deu cabo dos dinossauros foi o blackout global. Se o meteorito tivesse batido no fundo e não no mar raso do Golfo do México, não haveria tanta poeira e cinzas na atmosfera. Isso diminuiu os níveis de oxigênio e cortou a cadeia alimentar pela raiz. Existe uma teoria de que as mudanças climáticas e outras condições que a Terra tinha 66 milhões de anos atrás teriam acabado com os dinossauros do mesmo jeito, com ou sem meteorito. Poderia ser a erupção de um supervulcão, cuspindo grandes quantidades de enxofre e cinzas na atmosfera. Então, talvez o meteorito tenha apenas acelerado as coisas. Agora, vamos falar sobre uma dúvida mais interessante. Será que os humanos conseguiriam sobreviver ao impacto daquele meteorito? Naquela época, sem chance, obviamente. Mas e se alguma coisa assim acontecesse agora? Temos inteligência e tecnologias avançadas. Enchemos o cosmos de sondas e satélites, então saberíamos se algum meteoro estivesse vindo em nossa direção. Ele não nos pegaria de surpresa. Talvez precisaríamos nos esconder debaixo do solo para fugir da onda de explosão e dos tsunamis. E seria necessário ter comida suficiente para pelo menos um ano. Ah, e não esqueça do papel higiênico. Com uma preparação adequada, a humanidade poderia sim sobreviver. O principal problema depois de um acontecimento desses é resistir ao inverno global quando as cinzas cobrirem o céu. Mas nossa espécie consegue lidar com isso. É só perguntar a qualquer um que vive em Oymyakon, na Rússia. Essa cidade de 500 pessoas está no Guinness Book como o lugar habitado mais frio da Terra. Eles já viram o termômetro registrar menos 68 graus. E quanto à preservação da flora e da fauna? Nossa espécie vem trabalhando nisso há muito tempo. Existe um banco mundial de sementes na ilha de Svalbard. Ele tem cerca de 40 andares subterrâneos e capacidade para armazenar mais de 2 bilhões de exemplares. A localização foi escolhida por causa do gelo permanente e da baixa atividade de placas tectônicas.
Preservar todos os animais do planeta seria uma tarefa árdua. Talvez com engenharia genética, clonagem ou alguma outra coisa isso daria certo. E que tal prender todos dentro de um porão, incluindo crocodilos, ursos e cobras? Bem, nesse caso, eu preferiria tentar minha sorte aqui em cima mesmo. Obrigado.